havendo o número legal, eu declaro aberta a sessão de hoje e peço, antes de iniciarmos o nosso trabalho, que a desembargadora Ângela faça uma pequena reflexão, como sempre, para que nós tenhamos uma sessão pacífica e em paz. Tá? Sem o som, desembargadora. Muito obrigada, senhor presidente, pela deferência. Seja muito bem-vindo de volta à nossa Câmara. Sentimos imensamente a sua ausência, mas nos ficávamos consolados, porque sabíamos que Vossa Excelência estava no descanso, bem merecido. Descanso merecido. Então, seja muito bem-vinda de volta. Cumprimento o desembargador Kleber, cumprimento também a nossa querida Procuradora de Justiça, a doutora Terezinha, cumprimento a doutora Lívia, que seja muito bem-vinda também, doutora Lívia, sentimos a sua falta também, mas também ficamos com saudade da Valéria, e cumprimento também os senhores advogados que porventura estejam aí na sala ou no plenário, e aqueles que nos ouvem e nos assistem, todos os servidores também. Eu quero compartilhar com todos o que está escrito em Provérbio, que diz que o Provérbio, né, livro escrito por Salomão, livro de sabedoria, é um livro que é como se fosse uma constituição, né? Ali tem todas as regras do bem viver, como educar filhos, como se relacionar, todas as regras necessárias para o bom viver de um cristão. Então, diz o capítulo 5º, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o que nós podemos extrair com esse ensinamento, né? Que há dias em que nos sentimos tristes, mal-humorados, angustiados, aflitos, preocupados, e há dias também que nós nos sentimos alegres, como o dia de hoje, né? Com a volta do nosso querido presidente. Então, essas emoções, por certo, nos prejudica socialmente, né? Quando é de tristeza, nos prejudica profissionalmente e até espiritualmente. Este versículo bíblico nos ensina que quando temos um coração alegre, essa emoção transparece no nosso rosto e em nosso espírito diante de Deus e das pessoas, que é o que está acontecendo conosco, né, desembargador Kleber, com a volta do nosso queridíssimo presidente. Portanto, devemos deixar que o Senhor entre com a sua alegria, preenchendo todo o nosso coração. Quando permitimos, através da leitura diária da Bíblia, através das nossas orações, dos nossos relacionamentos tranquilos, verdadeiros, temos por certo as emoções revigoradas e equilibradas em Cristo Jesus, tornando-nos pessoas mais bonitas, felizes e bem dispostas, alegres também. Então, preenchemos que nós possamos preencher todo o nosso coração com a alegria de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Porque a sua graça nos embeleza. E fundamentada neste ensino bíblico fundamentado, nós queremos fazer uma oração, invocando a presença de Deus, nós agradecemos ao nosso Deus pelas bênçãos que até aqui Ele tem nos dado, pelo sustento, pelo fortalecimento. Nós reconhecemos que Ele é tudo o que precisamos para viver alegres, para viver em paz, para viver com sabedoria, com amor, todos os dias da nossa vida, independentemente das circunstâncias. Amém? Amém. 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 Muito Devolvo obrigado. a palavra ao nosso presidente. Obrigado, desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela tinha tocado no assunto e eu quero ratificar aqui o agradecimento público à doutora Valéria, nossa secretária, nossa ex-secretária, ou melhor, nossa secretária como é? Substituto. Não, tem um outro termo, aquela coringa. Ela estará sempre à nossa disposição aqui na Câmara. Então, eu quero... Lívia, eu não fico com ciúme, mas a doutora Valéria foi de uma presteza, assim, igual a você. Então, nós estamos felizes, porque temos uma substituta e uma titular no mesmo diapasão de trabalho, na mesma decência, na mesma maneira de trabalhar, sempre respeitosas, sempre decentes, sempre prontos para o trabalho. Então,
Ontem até recebi uma ligação da doutora Valéria. Desembargador Jorge Sol, por que a doutora Lívia chegou, se eu não me liga mais? Eu digo, não, Valéria, você também é do coração. E convidei para ela vir para cá para receber essa homenagem, justa homenagem. Então, eu tenho certeza que falo em nome da Câmara, falo em nome do Ministério Público, com relação ao trabalho desenvolvido pela doutora Valéria. Doutora Valéria, muito obrigado. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda. O neném, como é que vai? Tá bem. Está bem, né? Tá bem, Graças a Deus. Então, vamos em frente. Algum colega quer falar ou são essas palavras aqui? Então, desembargador Kleber, parabéns, o Palmeiras ontem. Foi uma vitória muito linda, né? Fora a derrota do Flamengo também, né? Sim. Bom, então, vamos lá, cumprindo a pauta e dando a devida importância aos senhores advogados, dando a eles a preferência nos julgamentos, eu pergunto para a senhora secretária qual é o primeiro processo da pauta com pedido de preferência. Eu vejo aqui 4, 5 advogados sentados esperando a sustentação oral, acredito eu. Primeiro é o processo de número 8 da pauta, relatoria do desembargador Ângela Salazar, doutora Ana Beatriz, que pediu sustentação. Ela está por videoconferência. Pois bem, desembargadora Ângela, para presidir a Câmara, relatar e tudo mais que se fizer necessário. Muito obrigada, senhor presidente. Mas antes de anunciar o julgamento desse processo, senhor presidente, eu quero adiantar, informar, inclusive aos senhores advogados, que eu estou adiando o sexto processo da pauta, que é um agravo interno, no agravo de instrumento número 081-672750-2020, que tem como agravante João Batista Frazão Serra, advogados Rodrigo Mendonça Santiago e outros, agravada a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Caima. Estou adiando para a próxima sessão, porque vou fazer uns ajustes no voto. Então, os senhores advogados já ficam cientes. Certo, presidente? A senhora é presidente. Anuncio o julgamento da apelação civil número 000-808-2018, que tem como apelante Eva da Silva Costa, advogada Luísa Helena Carvalho Nogueira, apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogado N. Anjo Soledade Bittencourt de Araújo. A sustentação é pelo apelado, não é isso, doutora Lívia? Pelo apelado, Banco Itaú. A doutora Beatriz já está... Já anunciei, doutora Beatriz, eu quero só, como é praxe na nossa Câmara, que quando nós acolhemos os argumentos de Vossa Senhoria, né, defendendo da parte que Vossa Senhoria está a defender, nós consultamos se Vossa Senhoria insiste em sustentar, né, fazer a sustentação oral ou renuncia. Nós não estamos lhe ouvindo, doutora Beatriz. Não estamos lhe ouvindo. Não vai sustentar. Ela mandou uma mensagem que está na tela. Muito obrigada, doutora Beatriz. Então, eu vou proceder à leitura apenas da emenda. Os senhores já têm conhecimento do interior do meu voto. Em sede de emenda, digo eu, apelação civil, ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com danos morais e materiais, contrato de empréstimo bancário, comprovação do fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito autoral, ausência de vícios consumeristas, força obrigacional dos contratos, recurso provido. Né? Aqui nós estamos, a instituição financeira, a hora apelada, conseguiu comprovar a regularidade da contratação, portanto,
ausente o defeito, o defeito na prestação do serviço por parte da instituição, né? O que constitui causa excludente de responsabilidade civil nos termos do que diz o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1 do CDC. Por essa razão, eu estou conhecendo, mas negando provimento ao presente recurso. É como voto o desembargador Jorge Rachid, Acompanhando Vossa Excelência. como voto o desembargador Kleber. Acompanho também, Vossa Excelência. Então, anunciando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara conheceu, mas negou provimento ao presente recurso por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Com a palavra, o senhor presidente, devolvo a palavra. Se bem que o quinto é meu, acho que todos são meus, presidente. Desembargadora, Eu continuo? todos os pedidos de sustentação oral são de processo seu. Portanto, fique à vontade. Não é, desembargador Kleber? Nós estamos deixando a senhora para tudo. Tá, obrigada. Então, anuncio o julgamento dos agravos internos na apelação civil número 1598/79/2013, que tem como primeiro agravante, segundo agravado, Franeri Comércio, Construções e Imobiliária Limitada, advogados Saulo Gonçalves Bolsinhas e outro, Tainara Cristine Souza Almeida Espíndola e outros. Primeira agravada, segunda agravante, Gleuza Mara Barreto Vieira, advogado Ronaldo Soares Malheiro. Vou proceder à leitura, que quem pediu foi a primeira agravada, a segunda agravante. A sustentação. Vamos proceder à leitura do relatório. Isso aqui também já é matéria pacificada, mas como nós temos que assegurar o direito de sustentação, cuida os autos de agravos internos opostos por Franeri Comércio, Construções e Imobiliária Limitada e Gleuza Mara Barreto Vieira contra a decisão da minha lavra, a qual deu parcial provimento ao primeiro apelo, determinando a devolução de 90% do valor total pago pela construtora requerida, com a retenção de 10% do montante efetivamente desembolsado pela parte autora. Todavia, negou provimento ao segundo apelo da demandante, que pleiteava ser indenizado por danos morais e materiais causados pela conduta da demandada em não regularizar a documentação do imóvel para a realização do financiamento, colocando em risco a saúde de seu filho, que nasceu prematuramente. Desembargadora. Sim. Eu não tinha até, como eu vi a pauta hoje, o senhor advogado está, inclusive, já no púlpito para fazer a sustentação oral, eu queria alertá-la de que, reiteradamente, eu já me dei por suspeito nesses casos da Gran Park. Da Franeri? Nesses casos da Gran Park, do loteamento da Gran Park. Eu tenho me dado por suspeito nesse. Então, eu peço desculpa à senhora e também... Mas isso aqui não é Gran Park, não. Não é? Aqui é Franeri Comércio, Construções e Imobiliária. É a mesma? Mas é do loteamento. É do loteamento. É? Nesse sentido. Uhum. Então, nós vamos convocar a desembargadora para a próxima semana, a desembargadora Francisca Galiza. Ou então, a gente pode também ligar para algum colega para entrar, desembargadora Nelma, se for o caso, para compor, para não perder, o advogado não perder tempo daqui a pouco. Porque se trata de matéria já. Pode ser. Vamos ver se eu consigo. Mas ela não tem acesso ao meu voto. A não ser que ela pegue agora. O relatório. Quer deixar adiante? Mas aí também tem. E é matéria, como é que se diz, já pacificada, é aquela questão de retenção, quando a parte desiste. Pois é nesse sentido. Uhum. Então, fica adiado. Pode, se eu conseguir falar com alguém, com a desembargadora Nelma. Vamos esperar meia hora, senhor advogado. Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Então, anuncio o próximo, que é seu também. O 7º da pauta. Não tem sustentação. O 7º tem. Agravo de instrumento, número 082, 46-1247-2022, que tem como agravante José Santos Fernandes Filho, advogada Pâmela de Lourdes Costa Fernandes, agravado Banco RCI Brasil S.A., advogado Marco Antônio Crespo Barbosa.
Vai ter sustentação por parte de quem, doutora Lívia? Doutora Pâmela de Lourdes, pela parte agravante. Eu quero, viu, doutora Pâmela, nós acolhemos a tese levantada por Vossa Excelência, por Vossa Senhoria, e eu consulto se Vossa Senhoria insiste em sustentar ou renuncia. Bom dia. Eu queria agradecer, primeiramente, a vocês por estarem aqui hoje. Cumprimento todos na presença do presidente Jorge Rachid. E, então, no caso, desembargadora, eu renuncio. Apenas diz só o seu nome completo, o número da AB, a parte a qual está a defender, para fim de registro, por gentileza. Pâmela de Lourdes Costa Fernandes, OAB 22600. OAB Maranhão 22600. Obrigada. Então, em sede de ementa, eu estou dizendo agravo de instrumento, isso aqui também é um caso muito simplório, ação de busca e apreensão com pedido liminar, financiamento de veículo automotor, notificação por e-mail, modalidade sem previsão legal, mora não comprovada. Aqui a questão que a mora não foi comprovada porque foi feita através de e-mail e esse NII não tem essa previsão. Por isso é que eu estou acolhendo. No caso, em análise, constata-se que o credor não adotou as providências para comprovar a mora do devedor, conforme previsto no Decreto-Lei nº 969, com as alterações feitas pela Lei nº 13.043 de 2014, pois a notificação juntada aos autos foi enviada por e-mail. A notificação extrajudicial efetivada através de e-mail não possui previsão legal, sendo, portanto, uma modalidade inválida para comprovar a mora do devedor. Precedentes. Aí eu trago precedente do STJ e do nosso próprio Tribunal de Justiça nesse sentido. Por isso é que nós estamos conhecendo e dando provimento ao presente recurso para confirmar nos termos dando provimento ao presente recurso, confirmando a decisão outrora proferida, né? A decisão liminar. Eu acompanho. Eu também acompanho. Desembargador Ângela, gentilmente, imediatamente, logo que eu liguei, logo no primeiro toque, a desembargadora Nelma atendeu e se prontificou, como a senhora está vendo aí, para nos ajudar. E quando ela soube que a relatoria era de Vossa Excelência, é aí que ela ficou mais satisfeita em querer contribuir. Então, bem-vinda, desembargadora Nelma. Bem-vinda, seja muito bem-vinda, desembargadora Nelma. Muito obrigada pela gentileza. Bom dia, querida Kleber. Bom dia. Resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara conheceu e deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutora. É o 7º, né? O 5º. Nós vamos julgar agora. 5º e último. Desembargadora Nelma, vou só é aquela questão do contrato de promessa de compra e venda, que a parte desiste e tem aquela retenção, né? Então, aqui já é um agravo interno. Tanto a construtora quanto a consumidora agravaram da minha decisão monocrática. Certo. Relatório, cuidam os autos, porque vai haver sustentação, cuidam os autos de agravos internos apostos por Franério Comércio Construções Imobiliária Limitada e Gleusa Mara Barreto Vieira contra a decisão da minha lavra, a qual deu parcial provimento ao primeiro apelo, determinando a devolução de 90% do valor total pago pela construtora requerida, com a retenção de 10% pago pela construtora, com retenção de 10% do montante efetivamente desembolsado pela parte autora. Todavia, negou provimento ao segundo apelo da demandante, que pleiteava ser indenizada por danos morais e materiais causados pela conduta da demandada em não regularizar a documentação do imóvel para a realização do financiamento. Que ela desistiu porque a empresa, segundo a alegação, demorou em conceder providenciar a documentação. Então, renitente, a primeira agravante, construtora Franério Comércio, Construções e Imobiliária Limitada, aduz que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da segunda agravante, porquanto, aspas,
Deveria a agravada pagar o imóvel à vista, mas preferiu realizar o pagamento de forma parcelada, ciente de que, nesse caso, estaria subordinada às condições gerais, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a realização do financiamento. Fecha aspas. Face a tais, ainda defende que, aspas, torna-se imperiosa a reforma do vosso acordo para declarar que a restituição se dê de modo que observe o entendimento pacífico do STJ acerca da retenção de 25% a título de perdas e danos em favor da agravante, haja vista que estas sequer deram causa ao pleito da rescisão, como demonstrado ao norte. Ao final, pede a reforma da decisão para que seja determinada a retenção de 25% do valor pago pela recorrida à requerente, qual seja R$ 31.270,99 pelos argumentos acima expostos, por via de consequência em razão da agravada. Fecha aspas. Na razão do seu recurso, a parte autora Gleusa Mara Barreto Vieira, ora segunda agravante, requer a devolução integral dos valores pagos, a condenação da demandada em danos morais e materiais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação, ao argumento de que houve culpa exclusiva da construtora, vez que vendeu o imóvel com, aspas, irregularidade sobre a propriedade do terreno onde fora construído o empreendimento imobiliário, contrariando o artigo 32 da Lei 45.91/64, bem como o próprio instrumento particular de promessa de compra e venda, no qual consta expressamente que, aspas, sobre a propriedade do terreno não pesam outro ônus, exceto hipoteca que abrange também as unidades autônomas, fecho aspas. Asseverou ainda que é direito do consumidor contratar com o banco de sua preferência relacionamento cujas taxas de juros são menores em razão de já ter cliente em razão de já ser cliente do banco, fecha aspas. Afirmou ainda que o apartamento adquirido somente teve a hipoteca cancelada em 28 de junho de 2013, com respectiva baixa no registro de imóvel apenas em 3 de setembro de 2013, ou seja, um ano depois da audiência de conciliação no Procon Maranhão, em que a construtora afirmou que, aspas, existe um problema de financiamento com a Caixa, fecha aspas, e muito posterior ao ajuizamento da presente ação de rescisão contratual. Quanto aos danos morais, sustentou que os mesmos são devidos, aspas, visto que a demora injustificada da construtora incorporadora para a entrega de documentos necessários para a conclusão do financiamento configura ato ilícito, em razão de não ter dado baixa da hipoteca do empreendimento com o seu consequente registro no cartório. No caso dos autos, a demora representa um atraso na realização do sonho da casa própria, alcançando, via de regra, com extremo sacrifício, restando patente o descumprimento do negócio jurídico pela construtora, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pelo dano sofrido, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido, fecho aspas. Ao final, requer o provimento do recurso para, por retratação ou decisão colegiada, reformar a decisão monocrática e manter a sentença quanto à devolução integral dos valores pagos pela agravante e reformar quanto aos danos morais, objeto da apelação adesiva, julgando procedente o pedido. Pré-questionou matérias, contra-razões pelo primeiro agravante, sustentando que frisa-se que a agravante livremente é quem escolheu a Caixa Econômica Federal para a obtenção do aludido financiamento, o qual poderia ser obtido através de outras instituições financeiras, não só com o Banco Itaú, como alegado no exordial, tanto é que os documentos de folha 144/202 comprovam que existiram clientes que adquiriram crédito junto ao Bradesco e HSBC, fecho aspas. Aduziu ainda que, aspas, nesse passo é incontroverso que os compradores desistentes terão de indenizar a incorporadora pelos gastos despendidos pela construtora com a unidade autônoma até o momento de desistência do comprador, incluindo-se aí pelo menos os impostos, fecha aspas. Por fim, requereu o desprovimento do segundo agravo. Por sua vez, o segundo agravante também apresentou contra-razões, afirmando em síntese que, aspas, ressalva-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que a entrega da documentação para financiamento e ou transferência do saldo devedor para a Caixa Econômica Federal, inclusive a devida baixa de garantia hipotecária, é de responsabilidade exclusiva da construtora, fecha aspas. Colacionou jurisprudências, pugnou pelo não provimento do apelo. Impugnou pelo não provimento do apelo. É o relatório em síntese. Com a palavra,
o advogado que solicitou a sustentação oral pelo prazo. Senhora Ronaldo Calheiro, OAB 10410 Maranhão, pela agravante Gleuza Mara. Senhora desembargadora, presidente da Câmara, que preside a Câmara, desembargadora Ângela Salazar, excelentíssimo senhor desembargador Jorge Rachid, excelentíssimo senhor desembargador Kleber Costa Carvalho, excelentíssima senhora doutora Terezinha, do Ministério Público do Maranhão, senhoras e senhores, bom dia. Como bem relatado pela senhora relatora, existe duas jurisprudências, a jurisprudência da retenção do valor e existe a jurisprudência também da devolução integral quando a culpa é da construtora. E a culpa da construtora está exatamente no instrumento de compra e venda. É um documento que tem mais de 100 páginas, e de tal modo que um consumidor com mínimo ou com conhecimento mínimo não teria condições de ler todo esse documento para encontrar as informações que lhe eram desfavoráveis e que eram determinantes para a contratação do imóvel. E em razão disso, ou seja, qual o problema principal? É que a unidade estava hipotecada em favor do banco que financiou a obra, a construção. E essas informações em nenhum momento foi repassada para a consumidora. Como bem foi relatado, a construtora se limitava a dizer que existia um problema de financiamento junto à Caixa, mas sem esclarecer quais eram esses problemas. Então, todo o processo demonstra que a conduta da construtora, antes, durante e após a contratação, foi determinante para a frustração da realização do sonho da casa própria e com reflexo na saúde da consumidora, que culminou, inclusive, com o nascimento prematuro de seu filho. Exatamente porque esse instrumento ele foi assinado em 2009. Foi assinado, foi vendido em 2009, e as irregularidades constantes no empreendimento só foram resolvidas nos anos seguintes, 2010, 2011. Por exemplo, a legislação exige que tenha, no momento da venda das unidades, o imóvel esteja regularizado, a propriedade do imóvel esteja regularizada. A legislação do consumidor também exige que essas informações devem ser devidamente prestadas ao consumidor. Nada disso foi feito. De tal modo que, em 2012, após a conclusão da obra e a consumidora ter pago todos os valores durante a construção, buscou o financiamento para pagar o saldo devedor. E aí foi quando ela foi informada pela Caixa que não poderia ser financiado. Ou seja, buscou informação junto à construtora, também não pôde, a construtora não deu informação. Foi junto ao PROCON, e aí, mais uma vez, a construtora se limitou a dizer que havia problema. Essas idas e vindas da construtora, junto ao banco, no próprio PROCON, culminou com a elevação da pressão arterial da consumidora, e como ela estava grávida, ou seja, ao ser hospitalizada para esse tratamento, ocorreu o nascimento prematuro da criança. Então, repito mais uma vez, antes, durante e após a contratação, todo o comportamento da construtora culminou com a frustração na realização do sonho da casa própria e com o nascimento prematuro da criança. E essa situações idênticas, já foi analisada pelo Tribunal do Maranhão, inclusive a primeira Câmara Civil, processo de relatoria do desembargador Kleber Costa Carvalho, que aqui eu peço licença para ler pequenos trechos que foi consignado na decisão. É indevida e abusiva a limitação do direito de optar por instituição financeira de livre escolha ou preferência, e eventual atraso na obtenção do financiamento bancário deve ser imputado exclusivamente à construtora.
consumidores, no caso específico, consumidores estavam impossibilitados de fazer financiamento por outra instituição financeira distinta do Banco Santander, em função de uma hipoteca gravada à unidade objeto da promessa de compra e venda. Eventual atraso na obtenção do financiamento bancário junto ao Banco Bradesco deve ser imputado exclusivamente aos apelantes, ante a indevida e abusiva limitação do direito de optar por instituição de sua preferência. E, finalmente, sequer houve comprovação da efetiva comunicação, disponibilizando aos consumidores os documentos e informações necessárias à obtenção do financiamento, porque a prova dos autos hipoteca sobre imóvel, o que evidencia a verossimilhança da alegação no sentido de que os apelantes obstaram o financiamento dos consumidores perante outras instituições financeiras. E, para concluir, peço licença mais uma vez, citar a jurisprudência de outro tribunal, do DF. A ementa, promessa de compra e venda de imóvel, transferência do saldo devedor para a Caixa Econômica Federal, entrega de documentação, baixa na garantia hipotecária, responsabilidade exclusiva da construtora. Então, é consabido que a pendência de hipoteca sobre imóvel constitui óbice para que os promitentes compradores obtenham financiamento em instituição financeira que não seja credora hipotecária e que o Código de Defesa do Consumidor garante o promitente comprador a liberdade para contratar empréstimo junto à instituição financeira que ele for mais conveniente. E, finalmente, a responsabilidade pela mora na entrega do imóvel e da documentação necessária ao financiamento imobiliário pretendido pelas autoras é exclusiva da construtora, que figura como promitente vendedora no contrato de promessa de compra e venda e, por outro lado, como devedora hipotecária no contrato de financiamento da construção. Portanto, repito, todo o comportamento, toda a conduta da construtora antes, durante e após a contratação foi determinante para a frustração da realização do sonho da casa própria e com danos morais. Por esta razão, requer-se dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão, determinar a devolução integral e condenar em danos morais, além de majorar os honorários advocatícios. Muito obrigado. Voto. O Ministério Público... não tem intervenção do Ministério Público, é agravo interno. Voto. Presentes requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. O cerne da controvérsia reside em saber se a primeira agravante descumprir suas obrigações contratuais ao não providenciar a documentação necessária referente ao financiamento do imóvel, objeto da ação, ocasionando o dever de indenizar a segunda agravante. Desde logo saliento que devem ser desprovidos ambos os recursos quando não há. Aí eu estou, inclusive, trazendo uma citação do ministro Paulo de Tarso Severino. Aspas, apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Fecho aspas. STJ, agravo de instrumento no RESP 1694-390 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Severino. Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia já paga. Em caso, entendo razoável a manutenção do decísio, que determinou a retenção do percentual do percentual de 10% sobre o montante efetivamente pago pela autora em favor da hora segunda agravante. Argumentando, a requerente Gleusa Mara Barreto Vieira, da hora agravante, não, da segunda agravada, aliás. Argumentando, a requerente Gleusa Mara Barreto Vieira, segunda agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar
os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, quanto aos alegados danos morais supostamente sofridos, vez que não demonstrou efetivamente que os obstáculos que dificultaram o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal resultou da negligência ou omissão da construtora requerida, o que, por certo, afasta a imposição de sua condenação em danos morais. Porque o juiz de base não condenou a construtora ao pagamento de danos morais. É um dos motivos que eles recorreram. Nessa perspectiva, assim como é vedado ao magistrado limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do julgado, de acordo com o artigo 10, 21, parágrafo 3º e 1º do CPC. Realizado esse esclarecimento, transcrevo o conteúdo do ato judicial impugnado. Eu transcrevo toda a minha decisão, né, que culminou com os presentes agravos. Ao final, eu trago, na minha decisão, eu citei julgado do desembargador Jorge Rachid e também julgados do STJ, né, por causa da flutuação, porque o doutor advogado, ele quer, como o juiz colocou, a devolução de 100%. E tem julgados que não podem, inclusive a gente tem até já a jurisprudência mais atualizada, que é flutuante esse percentual, né? Então, isso é mais ou menos esse o resumo. Por essa razão, eu estou negando provimento ambos aos agravos internos, tanto da construtora como da consumidora, entendeu? Para manter a minha decisão agravada. Não estou concedendo danos morais, porque não ficou demonstrado, e também eu modifiquei o percentual. Em vez de devolver 100%, eu estou mandando devolver apenas o valor de 90% do valor pago. É como voto. Como vota a desembargador Kleber? Desembargadora relatora, eu já tinha lido atentamente o vosso voto e, apesar de ter sido citado um acordo da minha lavra, da minha autoria, eu quero aqui deixar bem claro que nós estamos tratando, nesse momento, de um agravo interno, no qual a senhora, acertadamente, a senhora, se não me falha a memória, na sua emenda, a senhora fez referência que cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do julgado de acordo com o artigo 1021, parágrafo 3º e parágrafo 1º do CPC. Então, realmente, nesse caso, a senhora tem toda a razão pela qual de desprover ambos os agravos internos. Acompanhe o vosso voto. Obrigada. Desembargadora Nelma, como vota Vossa Excelência? Desembargador, eu também procurei, tive acesso ao voto de Vossa Excelência, e essa questão é quase que jurisprudência já nas nossas câmaras, né? Então, esse é o entendimento. Eu não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Obrigada. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento a ambos agravos interpostos, tanto pela construtora Franelli, quanto pela parte consumidora, nos termos do voto da relatora. Certo. Obrigada, doutor. Obrigada, desembargadora Nelma, pela gentileza e pela disponibilidade. A doutora Terezinha, beijo. Kleber, beijo. Beijo, desembargadora Nelma. Muito obrigado, desembargadora Nelma. Você é linda, maravilhosa. Muito obrigado. Beijo. Continue, desembargadora. Vossa Excelência, Vai encerrada já. continue, desembargadora Ângela. Terminou as preferências, não é isso? Não, parece que é minha agora, Lívia? Isso. Preferência? Isso. Qual? Processo número 3 da pauta, de relatoria desembargador Jorge Rachid, doutor Elcio Januário Fagundes, pede sustentação oral. Eu estou aguardando a desembargadora Ângela me passar a presidência. Com o maior prazer, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, Eduardo.
Então, eu anuncio aqui o agravo de interno na apelação civil de número 8.018, de 84 de 2021. O agravante é Francisco de Assis dos Santos, doutor Elson Januário é um dos advogados. O agravado é Banco Setelém, o doutor André Reno Guimarães de Andrade é o advogado, eu sou o relator. A parte que requer a sustentação oral é pelo agravante ou pelo Pelo agravante, doutor Elcio Pelo Januário. agravante. Agravante. Um agravo de interno, relatório. Da apelação interposta por Francisco, contra a decisão proferida por este relator, que manteve a sentença proferida pelo juiz da comarca de Arari, doutor João Paulo de Souza Oliveira, que julgou improcedente o pedido inicial. Se insurgiu o autor, destacando que é nula a contratação e que seria necessária a realização de perícia. Nas contrarrazões, o banco sustentou a validade da contratação. E é o que cabia aqui relatar, foi para a pauta virtual, foi requerido, obviamente, para a pauta presencial. Esse é o relatório. Eu passo a palavra para o senhor advogado, que deve declinar o nome, a OAB e a parte que está a defender para que a degravação identifique o seu nome. O senhor está sem som. Muito obrigado, oficial. Obrigado. Bom dia, senhor desembargador relator, demais desembargadores. Bom dia a nobre representante do Ministério Público. Meu nome é Elson Januário Fagundes, minha OAB 7641MA, e o nome do agravante é o senhor Francisco de Assis dos Santos. Nobres julgadores, trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico, especificamente empréstimo fraudulento, interposta em favor do Banco Setelém, atualmente incorporado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. O requerido, em sede de inicial, o requerido requereu que o banco apresentasse as cópias originais do contrato de empréstimo, bem como da autorização que foi dada para que as parcelas do referido empréstimo fossem submetidas à perícia grafotécnica, quando ficaria comprovada a fraude. Requereu também a inversão do ônus da prova, devido à impossibilidade de provar o contrário, prova diabólica, a declaração do empréstimo contestado, bem como a condenação do requerido a devolver ao autor os valores descontados e uma compensação a título de danos imateriais. Em sede de contestação, o requerido não apresentou as vias originais do contrato do empréstimo, nem da autorização para desconto no benefício do autor. No entanto, o MM juiz de base indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica, julgou antecipadamente o caso, alegando ter o banco requerido logrado êxito em comprovar a existência dos débitos simplesmente por ter juntado uma cópia de péssima qualidade de um suposto contrato com assinatura que o MM juiz entendeu ser do autor e também o banco disponibilizou uma suposta transferência para a conta do autor. O MM juiz indeferiu o pedido de nulidade do empréstimo, alegando, abro aspas, é válido destacar a desnecessidade da perícia, da realização de perícia grafotécnica, pois é possível observar a similitude das assinaturas postas nos documentos pessoais
e no contrato de empréstimo, que se mostram idênticas, tornando-se prescindível a produção da prova pericial. Também deferiu o pedido de depoimento pessoal das partes. Pois bem, no caso em comento, entende o autor que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa e que o indeferimento caracteriza como cerceamento de defesa, ferindo de morte o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Em sede de apelação, foi mantida a decisão de base, e eu peço vênia para citar um caso semelhante ocorrido na Justiça Federal do Maranhão, cujo advogado é este que vos fala. Em que pese a não vinculação do julgador e seu livre convencimento, peço vênia para citar caso semelhante, empréstimo fraudulento ocorrido na Justiça do Maranhão, em que o julgador de base também deferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica sob o mesmo argumento. Com devida vênia, me parece até uma cópia dos argumentos que tem se usado atualmente. O recorrente recorreu e a turma recursal assim decidiu. Processo cível, abro aspas, processo cível, responsabilidade civil do Estado, e aí o relator fez a fundamentação e botou indispensabilidade de prova técnica, exame grafotécnico, prova simples, cerceamento de defesa, anulação da sentença, recurso conhecido e provido. E aí ele citou o pedido inicial e o relator continuou. Requer a declaração de nulidade dos contratos dos empréstimos recorridos, cancelamento dos referidos contratos consignados, não mais descontar nenhum dos valores ao Banco Bradesco, financiamento, e a realização, a devolução dos valores descontado. E aí o relator assim decidiu. Recurso inominado interposto por Pedro Domingos da Conceição em face de sentença que rejeitou os pedidos iniciais. Alega pela incongruência da sentença de origem com relação à situação e análise, de forma a alegar pela existência de inversão do ônus da prova, o que incumbiria ao Banco Bradesco Financiamentos atestar a veracidade do contrato de empréstimo. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de comprovar a eventual contratação fraudulenta do referido empréstimo, de modo ainda a conceder reparação por danos morais e materiais, conforme consta. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a responsabilidade, e aí ele fez a responsabilidade dos entes. Citou vasta jurisprudência, e citou cabível o pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, já que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo. Citou também jurisprudência e ele citou o caso concreto, aí continuou. Verifica-se que a matéria posta em discussão possui natureza fática e os elementos presentes nos autos não se qualificam como suficientes para alcançar-se a verdade almejada, existindo necessidade da perícia grafotécnica, frisando-se ser o direito à prova constitucionalmente assegurada. Carece, portanto, de dilação probatória para que ocorra o julgamento do mérito, sob pena de ferir-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo que a referida decisão encontra-se eivada de nulidade absoluta. O relator citou várias jurisprudências e finalizou. Recurso conhecido e provido para, anulando-se a sentença, determinar-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a realização de perícia grafotécnica e regular prosseguimento do feito. Este é o caso que está posto em análise a Vossa Excelência. Ante o exposto, Excelências, pugna-se pelo deferimento do pedido inicial, ou seja, nulidade do negócio jurídico com a devolução dos valores descontados em dobro, corrigido na forma legal, bem como majoração dos danos morais ou impedido sucessivo,
que seja a sentença de base declarada nula, bem como o recurso, e que retorne os autos à origem para que seja dado continuidade ao julgamento com o devido processo legal, ou seja, a realização da perícia grafotécnica. O autor é pessoa pobre, está sendo descontado de valores pelos quais ele não se beneficiou. Este é o objeto do agravo, Excelência. Muito obrigado. Senhor advogado, em que pese toda a exaustiva maneira e clara maneira de defender o seu constituinte, essas 4 teses são muito claras em relação a esses empréstimos. Infelizmente, pessoas, como o senhor disse, do seu cliente, chegam a ser, não sei se não está provado, mas chegam a ser enganadas. Mas há essas 4 teses que a gente agora já está. São mais de 150 mil ações no Poder Judiciário do Piauí e do Maranhão. Exatamente, sempre há uma injustiça, talvez. Eu não sei, nesse seu caso, está enquadrado nas teses. É por isso que eu estou negando provimento. Vou manter, mas submeto à corte o meu entendimento. Eu estou negando provimento, seu agravo. Desembargador Kleber. Realmente, senhor presidente, como bem ressaltou Vossa Excelência, existe centenas de casos similares e razão pela qual eu também acompanho o seu entendimento. Desembargadora Ângela. Senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente Vossa Excelência, porque já existe um IRDR a respeito dessa matéria e nós temos que cumprir aquilo que foi decidido pelo plenário, todas as teses. Exatamente. Essa questão, Então, sim, não tenho dúvida de acompanhar Vossa Excelência. então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao agravo interposto. Doutor Elcio, muito obrigado pela sua participação. Tá? Qual é o próximo? Não tem mais sustentação. Já tem mais coisa. Então, eu vou dar a palavra à colega Ângela, que tem mais processo. Não tem sustentação, eu vou só ler, caso também tranquilo. Eu vou só ler a emenda, é bem simples esse caso também. Anuncio o julgamento da apelação civil número 000239698/2017, que tem como apelante Fábio Henrique Frazão Mendes, advogadas Alda Fernanda Sodré Baima Silva e outras, apelada Gilvana do Ailive Ferreira, advogados Ananda Tereza Farias de Souza e outros. Em sediamento, eu estou dizendo apelação civil, ação de cobrança, dívida de condomínio, copropriedade, responsabilidade solidária, desprovimento. Em resumo, foi um bem, né, houve o divórcio, foi um bem que ficou para a apelada, né? E só que não foi, o formal de partilha não foi registrado. Então, enquanto não for registrado, todo ônus que incidir sobre aquele imóvel é de responsabilidade, todo encargo financeiro é de responsabilidade do marido e da mulher, né? Porque ela não registrou o formal de partilha. Então, eu trago, inclusive, estou trazendo, inclusive, jurisprudência nesse sentido, que diz: apelação civil, ação de cobrança, taxas condominiais em atraso, ex-cônjuges, imóvel partilhado entre o casal, inexistência de registro de partilha no cartório, convencionando um único proprietário. Então, obrigação solidária. Então, enquanto não for registrado, né, a responsabilidade que recai sobre aquele imóvel de ambos os cônjuges, dos ex-cônjuges. Entendeu? Assim também eu trago jurisprudência do STJ, da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti. Como é por isso eu estou conhecendo, mas negando provimento ao presente recurso. Como voto o desembargador Jorge Rachid? Acompanhando Vossa Excelência. Como voto o desembargador Kleber? Também acompanho Vossa Excelência. Então, devolvo a palavra ao nosso presidente. O próximo processo, qual é, doutora Lídia? Número 2 da pauta, relator desembargador Jorge Rachid. Não é mesmo? Número 2 da pauta. É um agravo interno em apelação civil de número 85.94.50,
Qual é o próximo? Processo número 4 da pauta, relatoria do desembargador Jorge Rachid. 4? Trabalhando muito. Eu tenho aqui uma apelação civil de número 11.7583, Antônio Cândido Santos Ribeiro, é o apelante. O Ministério, o doutor Cândido, ele é representado pelo Christian, o doutor Christian de Brito. O Ministério Público é o apelado, doutora Karine Guará Brusaca Pereira é a promotora, é uma ação de improbidade administrativa, ausência de prestação de conta num convênio, construção de um hospital, mas ficou caracterizado o dolo e o ato ímprobo. Eu passo a palavra à senhora procuradora para o seu parecer. Eu mantenho o parecer. É do doutor Marco Antônio Guerreiro, eu mantenho o parecer. É pela negando provimento, não é isso? Provimento. Colegas, isso aqui é uma ação de improbidade, foi julgada procedente, doutor Tadeu de Melo Alves, é a construção de um hospital, mas não houve nenhuma prestação de conta desse convênio. Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, acho que o ato é realmente ímprobo, e por essa razão eu estou negando provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. Desembargador Kleber. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Dolo aí caracterizadíssimo. Difícil, não há aqui como entender diferentemente. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso, mantida a decisão. Só um minutinho. Eu estou sendo alertado aqui de que o parcial para adequar as penalidades impostas conforme a nova lei de improbidade administrativa. Essa que é a colocação, para adequar. Então, mas mantendo os demais termos da sentença. É como já está juntado, inclusive, o voto. Então, os colegas concordam, o Ministério Público também mantém. O parecer do Ministério Público foi pela total improcedência, né? Improcedência. É. E aqui tem as transferências, a não prestação de conta, né? As demais penalidades estão mantidas. A diferença de afirmação pelo réu perante a ação penal. Da ação penal que não guarda relação, independentemente. Eu mantenho. Ainda não entrou de novo, a coisa é que manda. Então, sim, doutora Tereza, já? Não, mantenho o parecer. Está certo. Então, por unanimidade de votos, foi julgado dado parcial provimento nos termos do voto do relator. É onde eu faço essa adequação. Ok? Próximo processo da pauta. Nem de... Não temos mais processo, excelência. Mas eu me recuso a sair da sessão. Pois é, então vamos conversar. Eu venho amanhã nós temos sessão, senhor presidente. Tá, então vamos nos ver de novo. Então, nada mais havendo dele, como é que foi? Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo aos colegas